Oi pessoal, tudo bem? Hoje foi um dia super animado para o Bitcoin e também para o Ether, mas para o mercado cripto de forma geral. Faz algumas semanas, na verdade, que o mercado vem se esquentando e vários candles que têm deixado a gente super animado. Hoje foi um desses dias que nós acordamos assim, com o mercado já bonito. Na parte da manhã teve um candle maravilhoso. Vou contar para vocês tudo que tem acontecido, por que aconteceu essa performance hoje, porque o Ether também subiu. Então a gente vai ficar aqui um tempinho, mas vai ser super legal. Antes eu peço para vocês que, por favor, se inscrevam, deixem os seus likes. Tenho até 2 comentários para fazer em relação a isso. O primeiro é que isso aqui é culpa de vocês, tá? Eu tô com uma super dor no braço, principalmente por conta do Twitter e de edição de vídeo, porque eu tenho publicado todos os dias os Reels, né, também no Instagram. Então, se você também não me segue lá, @disruptivas, me siga. E o segundo é que eu tenho uma missão para compartilhar com vocês, que eu quero chegar em 100 mil inscritos em qualquer uma das redes antes do Bitcoin. Mas o Bitcoin tá bem animadinho, então eu super preciso da ajuda de vocês. Então, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva para me ajudar nessa missão, para que eu continue aqui por bastante tempo falando de Bitcoin com vocês. Então, sem muito mais enrolações, vamos ao gráfico do Bitcoin. Bom, o gráfico, né, o candle bonito de hoje foi esse aqui, né? Então, aqui é o gráfico semanal, né? Nós já estamos algumas semanas com o Bitcoin fazendo os fundos cada vez mais altos, né, e os topos também mais altos em relação aos anteriores. Nas últimas 4 semanas foi um desempenho maravilhoso, né? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, desde o dia 16 de outubro, o Bitcoin subiu praticamente 40%, né? Então é realmente um desempenho bem interessante em relação a esse preço, e grande parte do movimento está sendo feito devido a todas as notícias relacionadas ao ETF, mas também, eu acredito, até mais por conta da questão cíclica, né, do momento cíclico do Bitcoin. Outubro é um mês bom, novembro é um mês melhor ainda para o Bitcoin. A aproximação do halving faz isso, né? Nós estamos aí entre 160 e 180 dias do halving, né? É o que a gente chama de um período pré-preparação. Então, realmente, o preço tem surpreendido no sentido de que, né, tá sendo bom, mas é um pouco esperado, e acho que mesmo sem as notícias do ETF, nós estaríamos vendo essa mesma performance e estaríamos usando outra notícia para justificar um fenômeno cíclico, né? Mas o que é interessante ver é que essa subida, né, levou o Bitcoin exatamente para a faixa de preço que eu até tinha comentado no último vídeo, né, que seria uma faixa com um problema, né, onde apresentaria ali uma resistência para o Bitcoin, que é exatamente essa faixa aqui, que fica até entre os 37 e 40, perto de 40, né? Mas o Bitcoin quase conseguiu chegar em 38, foi 37.996 dólares. Então foi um desempenho super interessante, e o que aconteceu também foi que essa subida gerou uma super liquidação nas posições vendidas, né? Em 24 horas, mais de... Deixa eu só olhar aqui para falar certinho para vocês, 93 milhões em posições vendidas foram liquidadas, né? E isso fortalece as posições compradas e ajuda o mercado a ter um bom desempenho. E claro que, como nós tivemos esse movimento estilingue, digamos assim, né? Que o Bitcoin subiu bastante, né? Então, vou pegar aqui o gráfico diário para nós vermos. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Então, aqui, o Bitcoin iniciou o dia em 35 mil, em poucas horas no período da manhã do Brasil, né? Ele chegou ali próximo dos 38 e depois ele caiu. Nesse movimento aconteceu a liquidação das posições vendidas, esses 93 milhões. E aí, quando deu essa queda, teve uma pequena liquidação também nas posições compradas, mas não foi nada relevante. E o que é interessante é que o Bitcoin manteve all-time high local, né? Então aqui ele teria até mais ou menos 36 para manter all-time high local, mas ele parou bem acima, né? Bem ali em 36 e 36.500. Então apesar dessa queda estilingue super normal de ter acontecido, nós continuamos tendo um topo super relevante ali e uma máxima de 18
meses. Então faz bastante tempo desde que o Bitcoin esteve nesses patamares pelas últimas vezes aqui, né? Vou até mostrar aqui para vocês, né? Então, cadê? A última vez que o Bitcoin esteve nesse patamar foi aqui em abril de 2022, né? Então, saudades desse preço do Bitcoin. E aí, isso aqui eu vou falar um pouquinho para vocês depois, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Essa subida de preço, né, fez com que o Bitcoin passasse o market cap da Tesla e agora esteja na 11ª posição em relação aos ativos e as empresas mais valiosas do mundo. E o próximo concorrente, digamos ali, que o Bitcoin vai precisar passar é a Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, que é inclusive um super crítico ao Bitcoin. Então é um prazer específico, né, ou significativo também quando o Bitcoin tanto chega no top 10, né, por ser o top 10, né, porque por enquanto a gente tá aqui no top 15, quanto por passar a Berkshire, né. E aí uma coisa que eu quero mostrar pra vocês o primeiro, né, quem tem o topo do market cap dos ativos, empresas mais valiosas do mundo, é o ouro. E aí eu acho que é interessante pra gente dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, exatamente, vamos mudar aqui, do Bitcoin em relação vamos ver isso aqui. Do Bitcoin em relação ao ouro. Isso aqui tá bem torto, vamos arrumar. Boa. Então aqui é um gráfico recente, tá? O Shout, para quem ainda não conhece, é o ouro tokenizado, né? Então um Shout é igual uma onça Troy, sendo que hoje uma onça Troy é o equivalente a $2.000. Então aqui a gente tá comparando, né? A onça Troy com o Bitcoin, tá? E por que esse gráfico não é um gráfico muito comum? Deixa eu subir isso aqui. O pessoal não tem costume de usar ele, mas eu acho que é bem interessante que comecemos a usar cada vez mais a comparação do par Bitcoin em relação ao ouro por 2 motivos. O primeiro motivo é que enquanto a gente continua usando as stablecoins, nós estamos reféns do sistema fiduciário, né? Até no sentido de que como as stablecoins elas são lastreadas no título de governo, se acontecer alguma coisa, por exemplo, o governo, né, da qual é lastreado essa stablecoin, sendo dólar, sendo real, resolve que não está mais interessado nesse mercado, teoricamente eles poderiam cancelar, né, esse lastro, que causaria assim, uma coisa horrível no mercado cripto, principalmente porque o par BTC, o USDT, é o par mais negociado e mais líquido, né? Esse é o primeiro ponto, ou seja, é diminuir essa centralização e esse ponto de falha do setor cripto como um todo, que pode prejudicar a liquidez do mercado. O segundo ponto importante para mim é que quando a gente compara o Bitcoin com as moedas fiduciárias, e nós sabemos que as moedas fiduciárias tendem à morte, o que a gente está fazendo é comparando o Bitcoin com uma moeda fraca, né? Então tem alguns dados bem interessantes, né? Por exemplo, nos últimos 30 anos, mais de 40 moedas já morreram. Na verdade, a taxa de mortalidade de uma moeda fiduciária é de 1,3 moeda fiduciária por ano que morre, né? Então, quando a gente compara o Bitcoin com uma coisa que é fraca, né? Com uma moeda fraca, o Bitcoin tende, às vezes, a performar bem, porque, na verdade, aquilo com quem ele está sendo comparado é ruim e é fraco. E no caso do ouro, a gente está falando, né, do ativo mais antigo, mais resistente da história, por isso que eu acho que é uma comparação interessante de se ter. E aí, se a gente compara, a gente vê, né, que o Bitcoin perdeu muito valor em relação ao ouro de outubro de 2021 até janeiro, né, até janeiro de 2023, né, mas atualmente em relação a janeiro, nós já acumulamos mais de 113% de performance, né? Então, assim, o Bitcoin acumulou uma performance super boa em relação ao ouro. Claro, desculpa que a gente tá distante do all-time high, né? All-time high do Bitcoin em relação ao Shout, que é o ouro, é de 35 onças Troy. Atualmente, isso aqui ainda tá torto, bom. Atualmente, nós estamos, então, em 18,7 onças Troy. E, né, é uma faixa aqui também um pouco congestionada e bem importante, né? E a próxima que o Bitcoin precisa buscar é 24 onças Troy por Bitcoin, né? Então, eu acho que é um par interessante para que a gente
dê uma olhada, mas claro que o dia hoje foi muito mais direcionado ao Ether, né? Aqui até é o gráfico, vou mostrar primeiro o gráfico de comparação do Ether com USDC, eu vou tirar isso aqui daqui, do Ether em relação ao USDC, né? Então, aqui tá o semanal, tudo bem? Vou colocar aqui só pra gente ter uma ideia das últimas 4 semanas também, um desempenho de 35%, né? Então, nada mal. O Ether não tá tendo um desempenho tão bom quanto o Bitcoin, né? Então aqui a gente começa a ver que ele começa a subir só a partir de julho. O Bitcoin começou a ter uma performance boa em relação ao dólar desde janeiro, né? Então o Ether teve um movimento bem atrasado em relação ao Bitcoin. E o que aconteceu foi que hoje a BlackRock, ela registrou em Delaware o pedido de ETF Spot do Ether, né? E aí ela deve encaminhar o pedido para a SEC na próxima semana para também lançar o ETF de Ether. E isso fez com que realmente o Ether tivesse uma performance boa. No dia, passasse os $200 mil, né? Pela primeira vez em bastante tempo. Aqui, se a gente pegar, só para ter ideia de um pouquinho... assim, até acho que vale a pena, na verdade, a gente comparar um pouco mais, né? 546 dias, né, desde que o mercado estava sendo negociado nesse patamar de preço aqui. Então, a gente teve uma tentativa de romper os $2 mil, né, não conseguiu romper, né, aqui, falhou em romper, caiu, e agora aqui tá tentando de novo, o ativo tá tentando de novo ficar acima dos $2 mil, né? Então, é um patamar de preço bem interessante. E quando a gente olha em comparação ao Bitcoin, né? Realmente a primeira vez em bastante tempo, digamos assim. Opa, deixa eu ver se consigo tirar isso aqui. Em bastante tempo que o preço conseguiu ter o Ether conseguiu ter um desempenho em relação ao Bitcoin, né? Porque se a gente vê aqui, desde setembro de 2022, é isso, só cai o Ether em relação ao Bitcoin, e nós temos nas últimas 2 semanas uma tentativinha aqui do Ether de fazer algum movimento, né, em relação ao Bitcoin. Eu vou considerar só nessa última semana, né, subiu 10% em relação ao Bitcoin, mas assim, nem cócegas, né, não tá fazendo nem cócegas, ainda assim, não perdeu esse patamar de preço que é bem significativo pro preço do Ether em relação ao Bitcoin, né, foi ali quase, mas voltou. Então, essa notícia realmente da BlackRock interessada em lançar o ETF fez com que o Ether ressuscitasse, digamos assim, depois de um tempo em que ele estava sofrendo, né? Hoje também é interessante citar que começa a janela de aprovação, né? A SEC tem algumas janelas e períodos nos quais a aprovação pode acontecer. Agora, há uma janela de aprovação dos 12 pedidos de ETF, inclusive, né, que vai, não lembro aqui exatamente, mas vai até alguma data deste mês, aqui, até dia 17 de novembro, né, então a gente tem aí uma semaninha, basicamente, em que todos os ETFs podem ser aprovados, então, assim, não tem nenhum grande indício de que isso vai acontecer, mas a gente entrou numa janela de oportunidade interessante para o preço do ativo, né? Além disso, a Grayscale tá tendo uma negociação ali mais direta com a SEC em relação à transição, né, do trust dela, do GBTC para um ETF Spot, né? Só relembrando vocês do que tinha acontecido, né? A Grayscale tinha feito o pedido para, né, enviar os documentos para que pudesse fazer a conversão do trust dela em um ETF. A SEC tinha negado o pedido, não é nem que ela precisava aceitar, né? Ela precisava aceitar que eles fizessem o pedido. Eles negaram, e aí o Tribunal dos Estados Unidos disse que a SEC tinha sido super imparcial. Nesse dia, até o preço do Bitcoin tinha subido bastante, né? Disse, cara, tá sendo arbitrária, imparcial, por que tu não tá aceitando isso? E aí a SEC resolveu não recorrer em relação a essa decisão do tribunal e aceitou o pedido da Grayscale, e agora eles estão ali, né, conversando, negociando para essa conversão, né? Então esse trust já existe, mas ela quer transformar o trust em um ETF Spot. As negociações não estão indo mal, digamos, né? Então eu acho que é mais ou menos isso em relação ao Bitcoin e ao Ether, né? Só que mostrar pra vocês, já falei um pouquinho, né? Mas em relação à contagem de dias pro halving, né? Acho que independente
de todas essas questões relacionadas ao ETF, a aproximação do halving é o que a gente considera, né, que é o que marca a subida exponencial de preço. E o que é mais interessante é que essa performance esteja acontecendo nesse momento macroeconômico, né? Então, o aumento das taxas de juros dos Estados Unidos, a questão da recompensa, né, por quem mantém o título de governo, as questões da guerra, né? Então, todo esse cenário macro marcaria um momento no qual os mercados estão avessos ao risco e querendo, e com incentivo, né, devido ao pagamento das taxas, para segurar os ativos considerados mais seguros. Mas dentro desse cenário de duas guerras e um bom incentivo para segurar ativos de risco, o Bitcoin está subindo e o halving está aí, né? Então isso é algo lindíssimo, assim, de se ver. E agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês, só para a gente saber o que está acontecendo no mercado cripto geral, o que tem acontecido com as outras criptomoedas, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês dessas 5, as 5 que tiveram a melhor performance nos últimos 90 dias, tá? Deixa eu ver se eu fazendo assim, dá para vocês verem. Acho que sim, pronto. Nos últimos 90 dias, né? Então, a gente tem a Thorchain, Injective, Chainlink, Kaspa e Toncoin. Vou falar rapidinho de cada uma delas para vocês, só para que todo mundo saiba o que tá rolando no mercado, né? A primeira, em relação a Thorchain. Thorchain é uma DEX, né? Então, é uma plataforma para que as pessoas possam fazer o swap, emprestar e receber, né, pagamento por esses empréstimos, e ela é cross-chain, né? Então, envolve a negociação de Bitcoin, moedas do Ether, da Binance, Avalanche, Cosmos, ali tá. Todas essas blockchains estão integradas nessa DEX. E o que acho que é importante salientar, né, é que ela tá em quinto em TVL. Ou seja, ela é quinta DEX com maior valor alocado, né? Perdendo só para Uniswap, Curve, PancakeSwap e Balancer, né? Então, é um projeto de DEX, para quem tiver interesse, que tem performado muito bem nas últimas semanas, mas tá muito longe do all-time high, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, assim, né? Uma performance de mais 250% nos últimos 90 dias, mas a distância dela do all-time high é tremenda, tá? Façam o que vocês quiserem com essa informação, porque pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Eu, particularmente, não sei dizer, assim, né? Porque pode significar que tem... Assim, na verdade, significa que pode subir muito, mas existem outros fatores que fazem com que, na verdade, esse movimento atual possa não ser tão significativo, né? Então, tem esses dois pontos da balança. A segunda, em relação à maior performance, é a Injective. A Injective é um Layer 1, né? Então, é uma solução de infraestrutura para Web3, que tem como backend, né? Tipo, como investidor e parceiros Binance, Pantera, Mark Cuban. Então, tem parceiros fortes ali, né? E, basicamente, o objetivo deles é servir como uma infraestrutura para o desenvolvimento de aplicações centralizadas. Um ponto interessante, que é bem diferente da Injective em relação ao projeto que eu acabei de mostrar, é essa questão da all-time high, né? A moeda que eu acabei de mostrar para vocês, ela começou a subir ali a partir de junho também, junto com o Ether. Mas esse projeto, ele começou a subir exatamente assim, junto com o Bitcoin. Janeiro, pá! Já tinha começado a subir, então por isso também ele tá mais próximo da all-time high. Isso também é uma faca de dois gumes, né? Porque, primeiro, mostra que o interesse dele já estava aflorado desde o início do mercado, o Bitcoin começou a subir, ele começou a subir, mas como ele está mais próximo da all-time high ali, isso pode significar que a galera, enfim, já estava atenta antes a esse projeto, né? Mas também vale a pena ficar de olho. Terceiro, e talvez até assim, entre as altcoins mais interessante, é a questão da Chainlink, né? Chainlink também teve um desempenho super bom, vem tendo um desempenho super bom, 92%, né? E é um projeto que tem duas coisas bem legais para mostrar para vocês, né? A primeira é que a Chainlink, ela tem o trust... Opa, cadê? Ela tem o trust na Grayscale, né? Então, assim, o que que significa? Vamos lá. Enquanto o preço da Chainlink está sendo negociado a $14, o trust da Chainlink
na Grayscale está sendo negociado a $40, porque, enfim, é o único veículo de exposição dos institucionais. Isso significa, presta atenção, galera, no que eu tô dizendo para os senhores, tá? Isso significa que a Chainlink está sendo negociado com um prêmio de quase 200%. Então, os institucionais estão pagando pela Chainlink 200% mais do que o preço atual dela, pela possibilidade de exposição no ativo, já que eles não podem comprar spot. Então, assim, essa é uma informação, na minha perspectiva, super interessante e super importante. Então, acho que esse é um aspecto momentâneo e de infraestrutura interessante. E o ponto é, por que os institucionais estão apostando tanto na Chainlink? E aí entra, quero mostrar para vocês, por exemplo, essa pesquisa, né? A galera tá considerando que tudo vai ser tokenizado, o mundo vai ser tokenizado. 10% de todos os ativos do mundo vão ser tokenizados, o que dá ali entre 16 e 20 trilhões de dólares. E como a Chainlink é um projeto de infraestrutura focado exatamente na conexão entre o mundo real, o mundo de fora da blockchain e o mundo da blockchain, basicamente a Chainlink que vai ser usada, servir de infraestrutura para conexão entre esses universos, entre o Web 2, entre o mundo real, entre o mundo físico e o mundo da blockchain. Então, por isso a Chainlink está sendo tão bem vista pelos investidores institucionais. Eles estão dispostos a pagar 200% a mais para ter exposição a ela. Então, acho que essa é uma informação bem relevante para que vocês tenham em mente, tá? E aí, mostrando os últimos dois, né, do top 5 de altcoin, nós vamos para Kaspa. Quem não conhece Kaspa, que é um nome horrível se você é um brasileiro, né? Não sei como que é Kaspa em outra língua, mas Kaspa foi um projeto que foi lançado um pouquinho antes, assim, se eu me lembro bem, do The Merge. E é um projeto de Proof of Work que era possível de minerar usando GPU. Então, os mineradores ficaram malucos, né, quando aconteceu a transição do Proof of Work para o Proof of Stake. Não, Proof of Stake. Do Proof of Work para o Proof of Stake do Ether. E eles procuraram alguma moeda que eles poderiam minerar. E aí, Kaspa foi uma delas. Infelizmente, o mundo não é tão fácil assim. E as ASICs já estão na Kaspa, de forma que a mineração via GPU já não está mais sendo viável, mas a Kaspa foi uma moeda que, assim, deslanchou, né? Subiu muito e, claro, é um projeto recente, né? Então, ele não tem ninguém no prejuízo, digamos, né? Na Kaspa. Todo mundo que tem Kaspa tá super bem, super feliz. Isso, claro, cria um sentimento ali, assim, do tipo, pô, né? Ninguém tá perdendo dinheiro, tá todo mundo ganhando dinheiro. All time high do Bitcoin tá muito longe, tem muito chão pra correr, então a galera tá bem animada com a Kaspa. Caso você se interesse nessas questões de mineração, vale a pena dar uma olhada. E para finalizar, nós temos a Toncoin, que, para quem não sabe, é o antigo projeto do Telegram, que deu aquela monte de coisa. O Telegram ia lançar, aí eles não puderam, aí uma equipe alternativa lançou, ia chamar Gram, não deu, enfim. Nem sei exatamente se agora está sendo desenvolvido oficialmente pelo Telegram ou se não, mas o que eu sei é que essa semana o CEO do Telegram comprou $200 mil para distribuir de giveaway para a galera. Isso fez com que o preço também subisse bastante, né? Então, nós temos essas 5 altcoins que eu queria mostrar para vocês, que foram as que mais subiram nos 90 dias, né? Então, não é um período tão curto assim. Então, eles representam fundamentos. Também não são moedas com market cap muito baixo, né? Tem um market cap relevante até. Vamos olhar aqui uma coisa só pra gente ter ideia juntos. Market cap delas, né? Deixa eu ver se... todas elas aqui, ninguém tem um market cap menor, né? Do que, tipo, 5 bi doll. Então, assim, são projetos com market cap interessante, um volume interessante, subindo bem nos 90 dias. E acho que é sempre legal a gente ter ideia do que tá rolando, né? Então, por exemplo, agora a gente sabe que basicamente são projetos de infraestrutura. Chainlink, Rune, que é o token da Thorchain, Toncoin, Injective, até Kaspa em algum final, né? Todos, então, o top 5 está sendo atualmente de projetos de infraestrutura, seja Layer 1, seja de conexão entre Web3, entre blockchain e o mundo real, seja um projeto relacionado à mineração.
né? Então, são todos projetos de infraestrutura que atualmente são as narrativas que estão levantando dinheiro e o capital da galera nesse momento, né? Então, acho que isso é importante pra gente entender nas ondas, né? Porque é isso, tudo é cíclico e tem os ciclos dentro dos ciclos, né? Que é a teoria do fractal, assim. Então, atualmente, temos Bitcoin, macro, bombando tudo, levando tudo via ETFs, e aí as infraestruturas ali junto também gerando um interesse no pessoal. Eu acho que é isso por hoje, já ficamos aqui por 25 minutos. E de novo eu peço, por favor, curtam o vídeo, ativem o sininho, compartilhem com todos que deveriam saber sobre o Bitcoin e até não sabe, ou quem sabe mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!